Eu sou o professor Maurício e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre a lei de Hess. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então vamos falar um pouquinho aí sobre algumas dúvidas de alguns aí sobre a lei de Hess. Primeiro, é importante a gente lembrar aí da definição da lei de Hess. Esse seja o primeiro ponto de dúvidas aí. Então, quando a gente fala da lei de Hess, a gente fala que as etapas intermediárias da reação, elas não vão interferir na entalpia final. Então, o que quer dizer isso na prática? Que independente das reações que eu usar intermediária, o que vai importar para mim é a reação final. Então, a soma dessas reações intermediárias é o valor da entalpia final. Como que a gente vai ver isso na prática? Peguei alguns exemplos aqui de alguns sites que vão ajudar bastante vocês aqui, ó. Cola na web, tem bastante informação aí sobre a lei de Hess, então vocês podem estar usando. E aqui a gente vê um exemplo simples, ó. O que eu tenho antes da seta e meu reagente e o que eu tenho depois da seta, meu produto. Então, a primeira reação aqui do grafite, ele tem uma entalpia de menos 393,3. A segunda aqui, que eu tenho hidrogênio, oxigênio formando água líquida, menos 571. E uma terceira aqui, CO2 mais água, se transformando aí em gás metano, mais 886,16. Bom, o meu objetivo é sair do carbono e chegar no metano. Então, essa reação aqui é o que eu quero. Como que eu vou fazer isso? Quando a gente soma as reações intermediárias, quando eu tenho substâncias iguais em lados opostos, por exemplo, CO2 está no produto aqui na primeira reação, e na terceira reação aqui ele está como reagente, eu posso cancelar os dois. Então, CO2 cancela com CO2. Quando eles estão em lados opostos, então eu posso cancelar ó, H2O e H2O. Cancelei. Quando eles estão do mesmo lado, aí eu preciso somar. Então, O2 mais O2, 2O2. 2O2 e 2O2 também cortam. Posso cancelar esses dois com esse aqui. Quem que sobrou que eu não posso cancelar? Ó, o carbono na primeira, então vou pela ordem da primeira reação, carbono, grafite. O H2, o resto foi cancelado. A seta, o que sobrou aqui depois da seta? O CH4. E aí a gente vai fazer a soma das reações. Então eu vou somar em menos 393 e menos 700, ou 571. E aí eu vou pegar esse valor aqui e subtrair de 886. Então, meu resultado final, menos 78. Então, aqui eu tenho uma reação aí exotérmica, ΔH negativo. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Eu vou cortar o que é igual em lados opostos. Vamos pegar um outro exemplo em um outro lugar para vocês pesquisarem aí. Tá? Cola na web. Tá? Então, um exemplo aqui que a gente pode ter aqui que a gente precise somar. Tá? Então, ó, meu objetivo grafite aqui, como que eu vou chegar nele? Um O2 aqui tem meio de O2, ó. Antes da seta, depois da seta. Então, se eu só tenho meio, eu vou cortar meio. O que vai sobrar? Meio. O carbono continua e CO2 corta com CO2. E aqui, esse é menos e esse é mais. Então, a hora que eu fazer a soma aqui, menos 110 aí. Então, sempre lembrar de cortar o que é igual antes e depois da seta. Um outro lugarzinho para a gente pesquisar aí, Me Salva. Então, mesalva.com aí, um outro lugar que tem, dá para a gente falar bastante aí da lei de Hess. E aqui a gente tem uma vantagem. Eu peguei essa foto aqui porque dá para a gente ver algumas etapas. Por exemplo, ó, primeira etapa, ó, cortei o CO2. A segunda etapa,
que ele colocou de verde aqui, ó, eu preciso cortar 3O2. Antes aqui, ó, eu tenho 2 mais 1, 3. Então, juntei os dois aqui, ó. 3 e 3 corta. Então, eliminando ele. Aqui tem uma água e uma água. Cortamos tudo. O que sobrou aqui, ó, na primeira equação? 2 de grafite, 2 de H2. A seta, e aí vou pela ordem de novo, ó. C2H4. Sobrou mais alguma coisa? Não. Aí eu posso fazer a soma das entalpias aqui, ó. E aí meu resultado final. É isso que vai falar aí a lei de Hess. Qual outro recurso que eu posso ter aqui? Se aqui, por exemplo, fosse 6, para dar certo eu precisaria ter 4 aqui, então eu poderia multiplicar essa equação inteira. Então teria 4C, 4O2, 4CO2, e aí o meu valor da entalpia eu também multiplico. Tudo que eu fizer com a reação, eu faço com a entalpia. Eu não preciso de 2, eu preciso de 1, eu tenho que dividir. Então, se eu dividir a equação inteira, eu posso dividir a entalpia também. Esse é um recurso que eu tenho aí quando a gente fala da lei de Hess. Pessoal, então esses são aí os detalhes básicos e práticos aí da lei de Hess. Qualquer dúvida, só perguntar. Tem, ele acordou agora de manhã e pegou. Não, ele pegou agora. Levantou faz uns 10 minutos que ele tinha pegado.